Bom, turminha, vamos começar a nossa preparação aí na reta final para o Provão de São Paulo, primeira série. Já adianto que quem fez cursinho e para colégio técnico, especialmente os aprovados, vão achar tranquilo isso aqui, hein? Vamos lá, vou tentar fazer uma coisa não muito demorada também, né? Questão, ele fala nessa reta aqui dos números reais. Números reais, a gente tem os inteiros, né? Que vai de -1, -2, 0, 1, 2. E quando eu falo dos números naturais, eu tô falando daqui pra frente, ó, sem contar os negativos. Quando eu falo dos reais, aí não, eu coloco até o 2,5, 2,6. É isso que ele quer dizer. E ele fala que tem essa reta aqui dos números reais. Aí ele pergunta pra vocês, antes de continuar, dá um pause, lê a questão e tenta fazer. Eu vou deixar aí embaixo o link para vocês tentarem fazer sozinhos, tá? Então vamos lá. Primeiro ele pergunta aqui, ó. É correto afirmar que o número raiz de 7 está localizado onde? Gente, é fácil você perceber, porque raiz de 9 eu sei, e raiz de 4 eu sei. Não é? Raiz de 9 é 3, raiz de 4 é 2. Então vai estar aqui no meio, pô. Raiz de 7 vai estar entre raiz de 4 e raiz de 9, né? Mas por que você escolheu 9 e 4? Porque são raízes fáceis. O que é um número entre menor que 7 que eu conheço a raiz exata? Raiz de 4. Um número maior que 7 que eu conheço a raiz exata? Raiz de 9. Então, eu não sei qual que é a raiz de 7, nem vou calcular. Mas com certeza ele é um número entre 2 e 3. Tem isso na alternativa? Não, mas tem um mais próximo, entre 1 e 3. Raiz de 7 está entre 1 e 3? Está, né? Porque ele está aqui, ó. Percebeu? Então, por isso, letra E. Achar números numa reta real, assim, usando raiz, é muito pedido. O que a gente aprendeu aqui? Que você tem que ter noção de raízes, e especialmente também, gente, além de radicais, potência, né? Então, eu tenho que saber isso para ir bem na prova. 2. Ele fala de uma assistência técnica aqui, né? Aí ele fala o seguinte, ó. O que interessa pra gente? A cada 2 aparelhos do sistema iOS encaminhados para reparo, foram encaminhados 9 do Android. O examinador que gosta dos iPhones, né? O que isso quer dizer? Isso aqui, gente, a gente chama de razão. Então a gente tem que estar confortável com razão em matemática. A cada 2 iOS foi mandado 9 Android. Então 2 está para 9, assim como. Aí vem outra parte. Se foram encaminhados 72 iOS, se 2 está para 9, assim como 72, 2 iOS está para 9 Android, assim como 72 iOS está para X Android. Razão é uma coisa tão linda que você pode até trocar de lugar. 2 iOS está para 72 iOS que foram encaminhados, assim como 9 Androids está para X. Percebeu? Razão é uma coisa legal, é uma coisa que é... Você pega duas variáveis, aqui é o iOS e o Android, e eles são proporcionais. À medida que um cresce, o outro cresce igual. Quanto que o iOS cresceu? Bom, de 2 ele foi para 72. Quanto que dá isso aí? 72 dividido por 2. 6. Ele cresceu 36 vezes. Então o Android tem que crescer também 36 vezes. 36 vezes 9. 54. 27. 28. Não, 31, 32. Olha lá. O iOS cresceu 36 vezes. Então o de baixo também vai crescer 36 vezes. Porque eles são proporcionais. A gente só usou razão aqui, coisas proporcionais. Então saber o tema razão em matemática é importante, né? Beleza, 2.
A gente vai fazer em blocos para não ficar muito chato, tá? Questão 3. Dentre os continentes, o asiático é o maior, com essa área aqui. A área desse continente é escrita em notação... Então, o que a gente tem que saber? Notação científica. Isso é o mínimo. Aí você olha, por exemplo, a B. Minha vírgula está aqui, né? Eu vou para a esquerda. Cada vez que eu for para a esquerda, eu tenho que multiplicar por 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse número, vezes 10 a sexta, é o mesmo número que está aqui. Então, por que não é a B? Porque ele quer notação científica. Notação científica, esse número aqui, ó, que eu chamei de A, ele tem que estar entre 1 e 10. Um menor ou igual aqui, entre 1 e 10. Então ele tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Não pode ser 44. Por isso a B está errada. Então, dentre as alternativas, só o A e o D tem isso aí. Um número entre 1 e 10, que é o 4. Tá, então minha vírgula está aqui. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4,458 vezes 10 a sétima. Porque você pegou a vírgula que estava aqui, ó, e andou 7 casas para lá até chegar no 4. Até chegar aqui. Por isso que é 10 a sétima. Então, o que a gente tira dessa questão? Tenho que estudar a notação. 4. Aqui já é uma coisa que não pede muito nos vestibulinhos. É mais do primeiro ano do ensino médio mesmo. O que essa questão me fala? Que eu tenho que saber progressão aritmética e, claro, geométrica. São temas que vão ser pedidos e vão ser explorados. Ele está mostrando para você aqui que foi explorado. Ele fala, ó, a distribuição da quantidade de selos em 12 caixas enumeradas de 1 a 12, então vai ter 12 caixas lá, a caixa 1, a caixa 2 até a 12. Seguiu uma progressão aritmética lá, decrescente. Então vai começar num número grande e vai diminuindo. Beleza. Aí ele me fala, 350 selos foram colocados na caixa de número 3 e 260 na de número 6. Então é correto afirmar que na última caixa, a caixa 12, vai estar o quanto? Ó, vamos lá. O que ele quer? O que ele está perguntando? Quantos selos tem na caixa 12? Na caixa 12 eu vou usar sempre essa fórmula geral da progressão aritmética. AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. R é a razão. Por exemplo, 2, 4, 6. Qual que é a razão? É 2. Aqui, ó, 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Então a razão é 2. Percebeu? Então vamos lá. Ele falou que na caixa 3, então A3 tem 250, 350. Você usa a fórmula. 350 igual a 1. O que é o N? Aqui não é A3, então aqui é 3 menos 1, que é 2. Então ficou 350 igual a 1 mais 2R. E ele falou que na caixa de número 6, meu A6, vai ser igual a A1 mais N menos 1. O N não é 6? 6 menos 1, 5, vezes R. A gente caiu numa coisa que é batida. Sempre tem... Nossa, vocês vão fazer muito exercício assim. Ele dá uma progressão aritmética e você tem que descobrir o A1 e o R. Porque daí você descobre qualquer coisa usando essa fórmula aqui, ó. Se eu tenho A1 e eu tenho R, eu descubro qualquer AN que eu quiser. Então vamos lá. Toda vez que você tem uma equação assim, com duas incógnitas e duas equações, você pode tentar fazer por soma. O que eu fiz? Eu multipliquei por menos 1 esse aqui, ó. Aí fica menos 260 igual a menos A1 e menos 5R, ó. Multipliquei tudo por menos 1, a equação inteira. Por quê? Porque quando eu passar um risco aqui,
350 menos 260, 90. A1 acorta com menos A1. 2R menos 5R menos 3R. Fazendo isso, você acha a razão passando o 3 dividindo ali, ó, menos 3, razão menos 30. Mas você fala, razão menos? Ele não falou que é decrescente? Então tá certo. Vai diminuindo, ó. Imagina 6, 4, 2. Opa. 6, 4, 2. A razão é menos 2, essa é a minha razão. Por quê? Porque 6 menos 2, 4. 4 menos 2, 2. Então minha razão pode ser negativa. Descobri o R. Quando eu descobri o R, eu pego qualquer equação. Eu peguei essa aqui. Você pode pegar qualquer uma. 350 igual a 1 menos 2R. 2 vezes menos 30, que dá menos 60. Pronto, agora é só jogar o menos 60 para lá, vira mais. A1 igual a 350 mais 60, 410. Agora eu consigo descobrir o que ele quer. O que ele quer? A última, ele quer o A12. O A12 é igual 12 A1 mais 12 menos 1 que multiplica R. 12 menos 1 é 11, né? A1 eu descobri que é 410, eu acabei de descobrir. O R é menos 30, então fica 11 vezes menos 30, menos 330. 410 menos 330, 80. Então meu A12 vale 80. Percebeu que lá no A1 comecei com 410 e terminei em 80? Porque é decrescente. Letra A. O que eu tenho que saber então? Progressão aritmética e progressão geométrica. 5. Mara precisou utilizar R$600 do limite do cheque especial. Após 30 dias, ela pagou 690. Então, ela pegou R$600 emprestado do banco, cheque especial, e usou 690. Então, o que eu tenho que saber para a prova? Porcentagem. Lembra, o que ela pegou vale tudo, vale 100%. Só que ela pagou mais, ela pagou 690. Esse 690 vale quanto, então, em porcentagem? 115. Mas peraí, se o que eu tinha era 100%, eu passei 15, né? Porque 115 menos 100 igual a 15%. Então, eu acabei pagando de juros 15%, que é o que passou de 100%. 100% é o que eu peguei de dinheiro, mas eu paguei mais por causa dos juros. Eu paguei 690. E quando eu vejo esse 690, ele deu 115. Se eu tinha 100% e agora eu tenho 115, aumentou 15, que é o meu juros. Então tem que saber porcentagem. Nem era questão de juros simples, não. Apesar que é um conhecimento também que tem que saber, juros simples. Mas vamos baseado nas provas que eles estão dando. 6. 6 é aquela questão que eu vejo o aluno sofrer. E assim, é porque as escolas realmente são muito ruins, inclusive as particulares. Eu tenho muito aluno de escola particular que sofre com esse tipo de questão. Ó, ele fala para você, a densidade volumétrica absoluta é a razão. Falou que a razão é a divisão, ó. Você passa o tracinho entre a massa de um material e seu volume. Pô, ele falou então, densidade é a razão entre massa e volume. Ele nem deveria falar isso. Isso aqui é um conhecimento que você tem que ter do ensino fundamental. Mas ele tá te falando, ó. Ele falou o que é a fórmula. Aí ele fala assim, sabendo que a densidade volumétrica absoluta do álcool é de isso aqui, 790 quilos por metros cúbicos. Quando ele fala por, quilos por, você coloca o tracinho de divisão, porque em cada metro cúbico tem esse tanto de quilos. Mas vamos lá. Ele fala que a densidade volumétrica, então você vai substituir aqui, essa é 790. A massa de álcool existente em um volume, ó. Sabendo que a densidade volumétrica é 790, a massa de álcool existente. Então ele quer saber a massa, você deixa o M lá. Existente em um volume de 5, então ele falou quanto que é o volume, você coloca no lugar do volume, pô. Aqui, ó, no lugar do volume, 5,1. Massa, você multiplica em cruz agora. Massa é igual a 790 vezes 5,1. Pronto. Precisava saber alguma coisa? Não, era só seguir a questão. Aí ele fala que está entre, bom, 4.029 está entre o quê? Está entre 4.000 e 4.100, né?
4.029 está aqui. Nenhuma outra alternativa cabe. Ó, 4.029 está aqui na frente, está aqui na frente, está aqui atrás, está aqui na frente. Só a B funciona. 7. Considere... Nossa, isso aqui eu vou mostrar para vocês como um pouco de experiência que eu tento passar para vocês ajuda. Considere as informações do gráfico a seguir sobre a quantidade de células em uma estrutura, em uma cultura observada durante o período de 8 dias. Ai, célula, cultura. Ai, meu Deus, 10 vezes 10 ao cubo. Calma, calma. Uma função f que representa algebricamente as informações do gráfico. Você tem dois tipos principais de funções que você tem que saber nesse período. Essa aqui, que é a função do segundo grau, ela faz uma parábola. E a função do primeiro grau, que é uma reta subindo ou uma reta descendo. Pô, mas como que é a função do primeiro grau? Y igual a x mais b. Legal? Mas olha, mesmo se você não soubesse isso, percebeu que o gráfico se comporta de duas maneiras? Aqui ele está crescendo. Depois do nada ele para de crescer e fica reto. Então só pode ser a A ou a E, porque o gráfico muda conforme o valor de x muda. Então jamais poderia ser B, C e D, porque B, C e D é um gráfico constante. Esse aqui, então, ó, é o 7 só. Eu viria no 7 aqui e faria isso aqui, ó. Ele se comporta de um modo só aqui, ó. Então jamais poderia ser. Só pode ser A ou E. Vamos ver nessa parte aqui, ó, de 5 até 8. Bom, se o x está entre 5 e 8, e se o x está entre 5 e 8, ele vale... Se o x está entre 5 e 8, a gente tem 7 como valor. As duas estão falando isso, então não tem como eu escolher ainda. Então, vamos tentar essa aqui, ó. Como é que eu faço? Qualquer valor, gente, pega o y igual a 2. Igual a que multiplica x. Quanto que vale x aqui? 0. Vezes 0 mais b. Então, b é igual a 2. Legal. E quanto que é a? Bom, se o b é igual a 2... y... No mesmo ponto, ó. 2 é igual... mas aqui o A vai ser 0, né? Deixa eu pegar um ponto aqui, ó. Aqui. O Y aqui vale 3. E o X aqui vale 1. Então, eu estou usando essa fórmula da equação do primeiro grau. 3 igual a A, que multiplica X, mais B. Qual que é o B? 2. Então, A igual a 3 menos 2. A igual a 1. Beleza, descobri o A e o B. Vamos jogar esses dois valores na fórmula da equação do primeiro grau? Y igual a A, que é 1. 1 não precisa colocar, né? Mais B. B é 2. Y igual a X mais 2. Então, quando eu estou aqui, ó, nessa reta, ou seja, quando o X está entre 0 até o 5, meu gráfico é igual. É determinado por essa reta, y igual a x mais 2. Então, entre 0 e 5... Opa, ó, e, beleza, entre 0 e 5, x mais 2. X mais 2. Professor, eu não sabia essa história da equação do primeiro grau. Olha a letra A mancada que ela deu. Aqui ela faz certo, ó. Daqui aqui, de 5 até 8, vale 7. Não é? Mas olha em cima. Seja lá o que for, digamos que eu não soubesse que é x mais 2. Ele fala que é de 0 até 4. E essa parte aqui? Essa parte está se comportando igual ao resto. Não pode ser de 0 até 4. Tem que ser de 0 até 5.
até aqui, ó. Você dividiu o gráfico de 0 até 5 e de 5 até 8. De 0 até 5 se comporta dessa forma e de 5 até 8 dessa forma. Então não poderia ser A e você acertaria mesmo sem saber isso aqui. Mas agora você sabe. Então, letra E. Questão 8. Hiper fácil. O que eu tenho que saber na questão 8? Áreas de figuras planas. Então, isso aqui é uma coisa que eu vou ter que estudar. Ele fala que uma metalúrgica estão sendo confeccionadas chapas metálicas. A gente tem em forma de quadrado, triângulo e retângulo. Bom, vamos lá. Como todas as peças são de mesma espessura, o custo é diretamente proporcional. Então, proporção é uma coisa importante? É. A área, vai lá, das faces de cada peça. Se Q é o do quadrado, T o do triângulo e R o do retângulo, então o menor e o maior custos. Bom, ele quer qual que é a área do quadrado? Lado ao quadrado, 81 centímetros quadrados. Qual que é a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Então, se você pôr o 12 aqui e o 16 aqui, ou o 16 aqui e o 12 aqui, não faz diferença. Porque você está multiplicando um pelo outro. Base vezes a altura. 12 vezes 16 dividido por 2, 96 centímetros quadrados. E o retângulo? É a mesma coisa que o quadrado. No quadrado, é um lado vezes outro. Como o lado do quadrado é igual, é lado ao quadrado. No retângulo, é essa medida vezes essa medida, xy. Base vezes altura. Por que no triângulo a gente divide por 2? Você percebe que no retângulo aqui você pode cortar? Percebeu que eu tenho um triângulo? Então vai ser base vezes altura. Mas se você deixar assim, é a área do retângulo inteiro. Mas o triângulo aqui é só metade. Então a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. É por isso. Então vamos lá. Lado, base vezes altura, 14 vezes 7, 105 centímetros quadrados. Qual que é o menor custo unitário? Se é proporcional à área, o menor vai ser o quadrado. E qual que é o maior? O retângulo. Esse aqui ficou no meio, o triângulo. Então, letra D. 9. De novo, ó, é importante saber funções. Eu não ficaria só na do primeiro grau, não. A gente chama a função de primeiro grau de função afim e função de segundo grau de função quadrática. Então, vamos chamar de primeiro e segundo grau. Você tem que saber a função do primeiro grau, já caiu 2 questões, e função de segundo grau. É muito pedido. Sabe-se que 2 pontos distintos são suficientes para determinar uma reta. Verdade. Na tabela a seguir estão representados 2 pontos com coordenadas x e y. Beleza? A equação da reta determinada. A equação da reta é essa fórmula. A fórmula que a gente usou lá na outra questão. Y igual a x mais b. Do primeiro grau. E do segundo grau, professor? Ax ao quadrado mais bx mais c. Aí é uma parábola. Mas ele nem pediu isso. Ó, eu estou usando os 2 pontos que ele deu. Vamos usar primeiro esses 2 aqui. Ó. No lugar do y, eu vou colocar 2. E no lugar do x, eu vou colocar... No lugar do x, eu coloquei 2. Depois, eu usei o ponto de baixo, 3 e 4. No lugar do y, eu coloquei 4. Tá vendo? No lugar do y. E no lugar do x, aqui, eu coloquei 3. Caímos em 2 equações com 2 incógnitas. Você pode multiplicar por menos 1 aqui em cima, ó. Ou embaixo também, vai dar na mesma. O menos b corta com b. Vai ficar menos 2 mais 4, 2. Menos 2a mais 3a, a. Descobrimos que a vale 2. E b? Pega qualquer equação. Agora que você descobriu que o a vale 2, você joga aqui, ó. Você joga no lugar do a. B é igual, 2 é igual a 2 vezes 2, 4, mais B. Então, o B vai ser 2 e o 4 que está aqui passa para lá negativo, menos 4. Então, B igual a 2 menos 4, que é menos 2.
Agora eu vou só substituir o A e o B aqui na nossa fórmula da equação do primeiro grau. No lugar do A, eu vou colocar 2. E no lugar do B, menos 2. Então, y igual a x mais b. No lugar do A eu coloquei 2, no lugar do B eu coloquei menos 2. Essa é a nossa equação do primeiro grau. Letra C. 10. Fim do primeiro bloco. Gente, tudo isso aqui, tirando a progressão aritmética, tudo é de vestibulinho, viu? Por isso que é importante você estudar coordenadas. Plano cartesiano. Na verdade, você tem que pelo menos conhecer plano cartesiano. Um ponto é determinado dessa forma, x, y. Ele fala que o aluno de programação criou um quadrilátero. Nesses pontos A, B, C, D. Eu usei régua? Não, gente. Faz lá um negócio assim, ó. Faz mais ou menos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais ou menos na distância certa. Não precisa ser perfeito. Foi isso que eu fiz em verde. No A, ele falou que o ponto A é 4 e 4. Então, no X é 4 e no Y é 4. Você une os dois pontos. Pronto, é o ponto A. Ponto B, x igual a 4 e y igual a 7. Você une os dois pontos. Ponto B. C, 7 e 7. 7x e 7y. Você une os dois pontos. Pronto, C. E finalmente D. X igual a 7 e y igual a 4. Você une os dois pontos. D. Aí, se você perceber, ó, 4. Aqui tem 1, 5. 2, 6, 3, 7. Então aqui é uma distância de 3. Em cima, ó, 4, mais 1, 5, mais 2, 6, mais 3, 7. Também, de A até D aqui foi 3 e de A até B foi 3 também. Como que eu sei isso? Porque aqui é 7 e aqui é 4. 7 menos 4, 3. Aqui é 7 e aqui é 4. 7 menos 4, 3. Ó. De B até A, 3. De A até D, 3. Ou seja, é um quadrado de lado medindo 3 unidades. Percebeu? Mas você tem que saber pegar esses pontos e jogar numa coisa chamada plano cartesiano. Beleza? Gostaram? Se for assim, eu continuo postando mais coisa aí no canal para vocês se prepararem também para o provão. Logo mais eu lanço um curso também direcionado para isso aí. Beleza? Abraço, turma!